Beleza, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. Tem quem está assistindo online. Vamos começar aqui a segunda parte da aula. Para quem está vendo só a aula online, ela vai ser um pouquinho mais curta na aula de hoje, que a gente teve uma parte inicial aí de apresentação, de conversa, apresentando os alunos e o professor, o instrutor, e um pouco do curso. Agora, na segunda parte, a gente já começa uma discussão de banco de dados. Essa é uma agenda do que a gente vai ver um pouquinho hoje, de introdução. Então, os conceitos ali iniciais de banco de dados, conceitos de ACID, de transação, de isolamento, como que isso, as diferenças um pouco aí para bancos NoSQL, né? A gente vai sempre focar aqui no Oracle, que é um banco relacional, mas durante as aulas a gente vai ter esse momento de conversa e de comparação assim com outras tecnologias, né? Cada um pode ir trazendo aí o seu background de outros bancos também para a gente poder comparar como que o Oracle resolve cada situação e como que outros bancos também implementam essas soluções. A gente vai ver um pouquinho aí dos conceitos do que é uma instância de Oracle, né? O que é uma instância o que compõe a instância aí de Oracle. Ciclo de desenvolvimento, tinha comentado um pouco aí sobre cada ambiente, né, cada tipo de desenvolvimento. Um pouquinho aí também envolve a questão de instância, de arquitetura, dos conceitos aí de container, de pluggable databases, que são mais recentes. Vamos ver bem um overview aqui das estruturas de memória, do que a gente vai estudar ao longo do curso, né? Então, hoje é bem uma introdução mesmo. A parte mais física aí de estruturas de armazenamento, e que são esses arquivos aí por dentro do Oracle. Principais tecnologias de banco, então, um pouquinho aí de soluções de banco de dados, não só Oracle, mas como que eu estava comentando, como cada produto implementa aí as suas soluções de acesso a dados, né? Um pouco sobre versionamento do Oracle, as histórias, o histórico de versões, aí o Oracle costumava utilizar uma nomenclatura de versionamento, então a gente tinha lá 8i, 9i, veio do 7, né? 7, 8, 9, a letrinha ali tinha alguma característica, algum foco da Oracle que ela queria dar naquele momento. Então lá no 9i era chegando na era dos anos 2000, era a parte de internet, né? Estava nascendo a internet. Depois a gente foi lá para o 11G, começou a surgir o grid, os conceitos de cluster, ferramentas aí da Oracle para trabalhar com cluster dentro do banco de dados. Então ela tinha esse formato de versionamento. Depois aí do 12 passou por uma evolução aí no formato dos nomes, agora está associado com o ano de lançamento. Então a gente deveria ter aí o 19 sendo lançado em 2019, o 21, 23, agora o 26, seriam lançados mais ou menos de acordo com o ano de lançamento, né? O seu número ali mais ou menos com o ano de lançamento. Nem sempre casa certinho aí o ano de lançamento. Por exemplo, teve o 23, que atrasou um pouco o lançamento dele, por questões de IA, né? No final do ano anterior, acho que 2021, 2022, surgiu o ChatGPT, né? Surgiu a OpenAI. Então, a Oracle acabou atrasando um pouquinho o desenvolvimento, aí, o lançamento do 23, para introduzir os conceitos de IA no banco de dados, né? Ter os tipos vetoriais, né? As consultas utilizando vetor lá dentro do banco, que é o que dá suporte à inteligência artificial. Então, a gente vê que ao longo dos anos, a própria, a próprio versionamento, a estrutura de versionamento, como a Oracle nomeia as suas versões de produtos, também vem mudando ao longo dos anos, assim. E depois vamos ver um pouco dos conceitos aí de cloud também, né? Como que os bancos hoje
implementam também aí na cloud, né, alguns os produtos Oracle, isso tudo a gente vai discutindo ao longo das aulas também, né, não é uma coisa que a gente vai trazer tudo agora para a primeira aula, vai ver todos uma lista de produtos, a ideia é que ao longo das aulas a gente também vá avaliando esses outros produtos, então quando a gente falar lá de monitoramento, provavelmente eu vou trazer aí situações do Enterprise Manager, né, que é a ferramenta de monitoramento aí de banco. E assim sucessivamente, né. A Oracle tem muitos ERPs, também muitos softwares, aí tem, a Oracle é uma empresa gigante que foi comprando também muitos concorrentes, né, assim, muitas outras soluções de mercado. Então hoje é uma empresa aí com uma infinidade de produtos aí de banco, né. O próprio MySQL hoje também a Microsoft, a Oracle acabou comprando aí meio que uma versão aí de MySQL, né? O próprio Java hoje, junto quando comprou a Sun, acabou se tornando um produto da Oracle, né? Claro que são ferramentas que vêm mais do mundo open source, mas tanto soluções de suporte quanto de partes de código privado também, né? Ela implementa. Então isso aí ao longo do curso a gente vai ir discutindo. Esse é um slide aí de bacana para exemplificar como que vai ser o método aí nas aulas. Então é bastante conversa e ao longo das aulas a gente vai introduzindo os conteúdos e fazendo esse link aí entre o assunto que a gente está tratando naquela aula e as ferramentas ou as outras coisas que a gente vai ir trazendo ao longo do curso. Sobre o material, então, é o que eu tinha comentado na primeira parte, aí, tudo que a gente vai conversar aqui sobre a arquitetura do Oracle, principalmente processos, a forma como a Undo trabalha, a forma como o Redux, Archive Logs, a forma como o backup é feito, então, muito dessa parte estrutural aí do Oracle, de conceitos, eles estão valendo lá desde o 10G, desde o 12, aí a gente tem a questão de Plugable, né? E os laboratórios, o nosso laboratório aqui, ele está construído em cima do 19.3. A gente vai utilizar aqui a versão 19 para fazer os laboratórios. Eu vou ir trazendo novidades do que tem aí no 21, principalmente no 23 agora, né, e no 26, que acabou de ser lançado, aí tem uma semana. Ele já tinha para nuvem, né, mas foi lançado agora mais recente, e a versão on-premises, né, a versão que você baixa o software e instala no seu Linux, lá na sua máquina. Então, essa tem sido a última versão que a Oracle libera. A Oracle está liberando primeiro as versões mais recentes em cloud, para os usuários da cloud testarem, ter essa prioridade no lançamento, aí quem está na cloud, e por último ela vai lançando as versões de instalação, assim, para a gente, para quem quiser instalar no seu ambiente. Alguns recursos que a gente vai ter aqui na aula, a questão do Moodle. O Moodle é o ambiente da escola aqui da Target, né, onde eu vou colocar as aulas gravadas, o material, esse PowerPoint também, então lá onde a gente vai ter esse material, essa troca de informação. Tem alguns outros blogs que a gente gosta de comentar, de compartilhar, e acho que todo mundo tem, que já é uma turma que já trabalha, né? Todo mundo aí já trabalha, já tem conhecimento de Oracle, então provavelmente vocês já têm aí uma lista de blogs e lista de sites que também a gente usa como referência, né? O Graphiora é um blog que foi desenvolvido, ele começou pelo Matheus, o Matheus, deixa eu acessar aqui o site. O Matheus criou esse site na época em que a gente trabalhava no Sicredi. A gente criou esse site primeiro como um bloco de notas para guardar os nossos aprendizados de situações aí que a gente passava com o banco. Aí o site foi crescendo e acabou juntando mais amigos também. Hoje tem vários escritores aqui
vários escritores aqui no blog, então todo mundo são ex-colegas, assim, o pessoal que trabalhou junto e hoje escreve nesse blog, né? É um blog bem bacana também. Aqui tem mais dados gerais de bancos, né? É, é mais focado em produtos Oracle, assim, a gente tem gente escrevendo aqui eu escrevo sobre Apex, o Matheus escreve principalmente sobre banco mesmo, tem gente escrevendo sobre Golden Gate, sobre aplicação, middleware, então é um site bem bacana aí também, que é uma comunidade que foi juntando aí no Sul. A maior parte do pessoal é do Rio Grande do Sul, ou do Sul aí do Brasil, e alguns foram se espalhando pelo país também. Hoje o Paulo Kunzel, ele é, como fala, ele é responsável pelo Apex, ele é diretor lá da Oracle de desenvolvimento do Apex. Ele também foi professor aqui, foi instrutor aqui da Target, também trabalha com a gente aqui na parte de Target, também é um palestrante aí do Sul que está sempre, vocês encontram ele bastante em palestras, em eventos, é um pessoal que está bem à frente aí da comunidade. É bacana que a gente tem alguém lá na Oracle, né, hoje, alguém importante lá na Oracle que define os rumos aí do Apex e alguém, é um brasileiro, assim, né, alguém da nossa comunidade aí. É bem bacana. Hoje a gente tem outros profissionais brasileiros lá dentro da Oracle, então tem profissionais que trabalham na parte, diretores lá na parte de upgrade, as ferramentas de upgrade, uma parte de tuning também, então a gente tem bastante gente aí brasileiros aí hoje determinando o rumo dos produtos da Oracle também, que é bem importante aí acho que para trazer a importância do Brasil nesse mercado, assim, né? Se for pensar num mercado global hoje, né? Então a gente tem o Brasil ainda está engatinhando aí na quantidade de bancos, na quantidade de DBAs, na quantidade, né? Um mercado ainda pequeno comparado com a Europa, Estados Unidos, Japão. Então acho que é legal de trazer essa informação, assim, de que a gente também tem brasileiros lá dentro da Oracle e cada vez mais trazendo a importância aí do país, assim, né? Bacana. Outros blogs também que eu uso bastante, um é o do Oracle Base, é bem conhecido também. Ele costuma ser melhor do que a documentação da Oracle, né? A gente brinca que o Oracle Base é uma das... quando sair a nova versão, vai estar aqui a versão de como migrar e a documentação, o artigo sobre as novas features do produto. Então, ele é escrito também por um cara, esqueci o nome, Tim Hall. O Tim Hall também é um cara bem antigo de Oracle aí, que está desde as primeiras versões trabalhando e divulgando, né, ajudando a comunidade aí com informação, né, é autor de vários livros, é um cara bem importante aí também. E o blog dele é uma das principais referências aí de Oracle, né? Principalmente na parte de banco. Ele tem um pouco de material de outras áreas, mas é um blog muito importante na área de banco. E vocês encontram ele também em eventos, aí é fácil de encontrar ele no Open Road, nos eventos que tinha em São Paulo, às vezes ele está aí palestrando, então é alguém que a gente tem acesso, assim, tem contato, né? Outro blog que é legal também, deixa eu ver, o Ask Tom, esse é do Tom Kite, que ele também ele começou esse blog como um espaço onde a gente podia fazer perguntas para o Tom, Ask Tom. Hoje em dia já é uma equipe que responde, já não é ele particular que responde lá, já tem uma equipe que responde as perguntas. Mas é um site que até hoje você pode entrar aqui e fazer uma pergunta, o pessoal responde, sendo uma pergunta coerente, assim, né? Não é uma coisa fora, uma pergunta muito esdrúxula, assim, às vezes o pessoal deixa lá jogado, né? Ou vai responder que tem uma referência em outro lugar.
É, mas então é bem bacana. Eu mesmo já perguntei aqui, o pessoal responde. São lugares onde a gente tem uma troca de informação bem bacana. E é mais para trazer esses conteúdos, assim, aonde buscar informação, né? Aonde vocês podem aumentar esse conhecimento. Eu acho que é importante trazer também aqui a questão da documentação oficial. Eu gosto muito da documentação das versões mais antigas. A versão lá até a 12, ela era um pouco mais detalhada. Isso vai de gosto pessoal, talvez, assim, mas eu achava a documentação mais antiga mais detalhada. As documentações mais recentes, aí do 19 para frente, elas são documentações mais práticas, é mais fácil de você achar o conteúdo, é mais fácil de estar mais rápido explicado ali na documentação oficial, mas às vezes tem só o caminho feliz ali na documentação, não tem as exceções, não tem os casos de problema, os alertas, né? Não use esse comando com tal coisa. As documentações mais antigas eram um pouco mais completo, assim, né? É, e além disso, quem tem banco Oracle aí também vai ter acesso ao maior Oracle suporte, ao Moz ou ao Metalink, né? Antigamente a gente chamava Metalink, que aí sim é onde a gente vai ter mais documentação aí, mais detalhado, é um lugar mais bacana de a gente pesquisar mesmo detalhes aí de implementação. E se você tiver suporte aí para os bancos, tem também a questão de você abrir um ticket lá, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. O suporte da Oracle, ele não é só para problemas, assim, né? Você pode interagir com o suporte para tirar uma dúvida sobre um produto, para discutir sobre uma implementação, sobre uma arquitetura. Ah, eu quero colocar o meu Apex em alta disponibilidade. O que que é mais recomendado? Você escreve lá a sua situação, o seu cenário, o seu modelo, e pode abrir um ticket para esse tipo de discussão também. Então, muitas vezes a gente interage lá com o suporte só no caso de um problema, assim, né? Ah, deu um bug aqui no meu banco, eu abri um ticket. Famosas SRs. Exatamente. É, e até para alguém comentou antes sobre interação com o suporte, né? Até para essa interação com o suporte é legal o curso aqui de DBA, né? Porque você consegue ver se a sugestão que o suporte está lhe dando aí de solução é realmente coerente, se está no caminho, se consegue analisar com mais embasamento aí a solução do suporte, né? Eu já peguei vários casos aí de SR que, sei lá, que caiu no primeiro nível de suporte, e o cara estava mandando alterar parâmetro de performance de um banco com 50 mil usuários conectados, assim, né? Então, muitas vezes, tem que ter um pouco de cuidado ali com o que o usuário, com o que o suporte está sugerindo, então, por isso que é bom também ter esse conhecimento aí, né? O curso vai agregar muito aí nessa troca com o suporte também. E para quem trabalha mais com consultoria, eu vou deixar aqui um, um alerta legal, assim, né, que a gente só deve usar a documentação lá do Maior com suporte para os clientes que estão com suporte contratado, assim, né, oficialmente a gente não pode ir lá e pesquisar uma solução para um cliente que não tem o suporte, no caso, né. Mas a própria documentação de chamados lá do MOS é um recurso interessante para buscar clientes que estão passando por isso, né? Quando um chamado é solucionado, ele pode virar um artigo da documentação lá, né? Um cliente tal passou por tal situação e resolveu dessa forma. Então, muitas vezes você está tendo um erro estranho aí no seu banco, quer pesquisar se alguém já passou por aquele erro, o melhor lugar para pesquisar é lá no Maior com suporte. Não sei se todo mundo aí tem acesso ao suporte, costumam utilizar. Beleza. Então vou mostrar uma figurinha aqui que às vezes assusta. É,
essa figura ela está baseada, ela foi lançada lá no 12C. Deixa eu ver se eu consigo mover, que eu dei a mãozinha aqui para. Ela foi lançada no 12C, mas a Oracle não atualizou esse diagrama. Esse diagrama mostrava novos componentes que tinham sido lançados lá no 12. Mas, infelizmente, a Oracle não vem atualizando esse diagrama para as versões mais novas. E aí, para questões didáticas e para a gente aprender aqui, para explicar como é o funcionamento do Oracle, de cada componente, esse ainda é um diagrama atualizado, é um diagrama atual, a gente pode utilizar ele, que as coisas não mudaram tanto assim, surgiram novos processos, novas áreas de memória, situações assim, mas o grosso do Oracle, da arquitetura, está desenhada aqui, então a gente consegue estudar a partir daqui. Basicamente, o nosso curso, módulo 1 e 2, e um pouco do curso de performance, é estudar como cada um desses componentes trabalha. Então, aqui nesse diagrama, a gente vai estudar alguns dos processos de sistema operacional, alguns dos processos do Oracle. Então, o que está aqui nesse diagrama, como uma caixinha aqui quadradinha, são processos de Linux, a gente vai ver eles rodando lá, são softwares que estão rodando lá no Linux, a gente vai ver eles lá na máquina. E ao longo das aulas aqui, a gente vai ir detalhando cada um deles aqui, a maior parte aqui dos processos mais críticos. Então, tem processos que são lá do ASM, processos de rebalance de discos, processos mais críticos aqui, PMON, que vai monitorar os processos do Oracle. Então, se um processo cair, o próprio Process Monitor ele é capaz de subir o processo de novo. Então, ao longo do curso, a gente vai detalhando como que se dá a interação entre cada um dos processos, o que um escreve, o que um espera do outro, qual que da onde que o RMAN aqui está lendo os arquivos, que arquivo ele está lendo, que área de memória que ele vai consumir, que eu preciso aumentar por causa de um problema de performance aqui na minha parte de backup. Então, usando esse diagrama, a gente consegue ver aqui a interação de cada processo com as áreas de memória e com o que ele está fazendo, assim. E esse é o principal objetivo aqui do curso, é entender como que esses processos e essa estrutura funciona. Então, não é para se assustar assim no primeiro, não desistam na primeira aula. Parece bastante coisa, mas depois a gente vai detalhando isso tudo, né? Então, vai ficando mais claro o funcionamento e a função de cada caixinha, de cada pecinha aqui no diagrama. Basicamente, o que está quadrado aqui, assim, os quadradinhos são processos lá do sistema operacional. No caso do 12, esse é um diagrama do 12, os que estavam em preto aqui, eles mais escuros, eram novos processos do Oracle 12. Tinham diferenças aí nos processos. No caso do DB Writer aqui, ele que é responsável por escrever as alterações dos data files, ele já existe desde as versões mais antigas. Mas no 12 surgiu a opção de você ter slaves do data file. Então eu posso ter N threads lá do DB Writer que vão estar escrevendo em paralelo para otimizar os processos. Tem uma parte aqui que é arquivos físicos, né? Então, o que eu tenho lá no sistema operacional, eles estão desenhados aqui em vermelho com as caixinhas, então tem aqui todos os data files, que é onde está mesmo os dados, os logs, os archive logs, control files, os arquivos de configuração. Tá bem pequenininha a letra aqui. Então, tudo isso está desenhado aqui no diagrama, na forma aqui de caixinhas vermelhas e o desenho de arquivos aqui de dados. Né? Depois eu vou ter as áreas de memória, então tem duas grandes áreas aqui de memória, a área da SGA, System Global Area. Essa é uma área compartilhada, então todos os processos aqui, eles têm acesso a essa mesma área de memória.
Então, um processo consegue buscar a informação lá na memória, outro processo consegue escrever a informação na mesma área de memória, e assim eles vão interagindo entre si. Então, o usuário está fazendo alterações lá nos dados, os dados estão sendo alterados, estão indo lá para buffer cache, estão indo lá para o redo log cache, aí depois vai ter um processo que vai escrever esses logs para os redus, vão escrever esses blocos que estão sendo alterados para o redo, o checkpoint vai lá marcar os data files que foi alterado, que estão avançando no tempo. Então, todos os processos, eles vão tendo, eles vão interagindo entre si através também dessa área de memória compartilhada. Cada um é responsável por uma ação aí nesses componentes todos. Então é isso que vai ser o foco do nosso curso aqui, é entender como que cada um desses componentes trabalha. E aí começa a vida do DBA, né? Essa imagem tá meio triste aí, vou ter que mandar para o Matheus atualizar isso. Senão desanima vocês aí a começar a vida de DBA. Então vamos fazer começa aqui o nosso material com um resgate histórico de como que a gente chega nos sistemas de banco de dados atuais, assim, né? Então, essa é uma imagem que a gente tem aqui, quem tem mais idade aí lembra desses formatos de arquivo, né? Antigamente, assim, os dados eram guardados em fichas de papel mesmo, né? A gente tinha lá as fichas de papel dentro desse arquivo, muitas vezes organizados por nome, ou então organizados digamos que seja um arquivo aí de banco, então está organizado pelo número da conta, por exemplo, né? Mas era um formato que a gente tinha aí de armazenamento de dados, né? Os dados da companhia ficavam armazenados em papel físico ainda. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época, é, mas acredito que já viram por aí, né? Tem alguns escritórios aí de contabilidade, algumas repartições públicas, algumas coisas que ainda estão nesse formato, né? E o que vocês conseguem ver de problema nesse formato? Comparando para a arquitetura atual de bancos de dados, o que a gente tem de problema aqui nessa forma de armazenar as informações? A gente tem o problema aí da ordenação, né? Eu comentei que ou está ordenado por nome ou as fichas estão ordenadas pelo código da conta. Fica difícil de ordenar e fazer uma busca por uma outra dado que não seja o que está organizado o arquivo, né? O que mais que a gente tem de problema aí nesse formato é, formato de armazenamento? Alguma ideia? Quantidade? Exato. O espaço, né? Se a gente tiver muita informação, o espaço vai ocupar muito espaço também. Tempo de acesso, o compartilhamento de informações, né? Então, se alguém vem aqui e pega uma ficha, a ficha vai estar com aquela pessoa, não consigo ter outra pessoa usando a mesma ficha ao mesmo tempo, né? Então, o compartilhamento do dado ali também é difícil, né? A gente tem problema com traça, isso é um problema recorrente aí no papel, né? Vai comer tudo papel. Traça, incêndio, como fazer backup, fazer um xerox de tudo isso. Aí o xerox de amanhã vai ter que atualizar todo dia. Então é um formato bem limitado, assim, né? Mas assim que começou as informações serem armazenadas, né? Começou no papel mesmo, era assim que era feito. E quando começou a surgir os sistemas informatizados, assim, a gente ainda não pode dizer que seja um sistema de banco de dados, mas quando começou a surgir a informática e os sistemas computacionais,
uma dos desafios era como organizar esses dados que estavam no papel para um formato digital. Esse foi um grande desafio aí de transformar o que estava no papel para o digital. Acho que até hoje ainda é um desafio, né? E teve um rapaz aí, um estudante de matemática, que ele foi responsável por pensar um pouco isso e trazer algumas sugestões, alguns artigos de como que isso deveria, na visão dele, ser feito, assim, né, ser começado isso. Ele era um estudante de álgebra, Edgar Code, se for estudar mais aí a origem de bancos de dados e tudo, ele é um nome muito citado. Ele era estudante de álgebra, né, então aquela álgebra de conjuntos, né, é, quem fez as aulas aí de SQL, de introdução a banco, as aulas dos joins lá, né, de trazer tudo que está num conjunto, que está no outro, o que está relacionado, o que não está relacionado, está dentro, está fora, esse estudo aí dentro da matemática, né. E ele escreveu 3 artigos, assim, que estavam relacionados a isso e ao formato de organização dos dados. Então, o primeiro artigo dele era sobre como organizar os dados que estavam no papel para dentro de um sistema de banco de dados, um sistema de dados ainda. A primeira questão que ele trouxe foi colocar dados que são similares nas mesmas tabelas. Então, aqui, digamos, nas fichas de papel, a gente tinha uma ficha lá de cliente, que ia ter endereço, telefone, número do sapato, tudo que tinha de informação lá. Isso tudo estava numa mesma ficha do cliente, né? Muita informação repetida, muito dado repetido. E ele começa a trazer esse questionamento de como organizar esses dados. Então, ele sugere que para cada ficha, para cada dado, ele seja agrupado em tabelas ou em fichas específicas para aquele tipo de informação. E o nível de detalhamento que precisa, que o seu sistema precisa, é que vai determinar quantas tabelas vão ter e quanto vai ser segregada essa informação. Então, digamos que eu tenha lá um sistema de fazenda, eu estou controlando quantos animais tem na minha fazenda. Se eu quero um sistema menos detalhado, digamos assim, para cada animal, eu posso ter lá uma tabela de animais e vou dizer lá, tenho 5 vacas, tenho 10 galinhas, tenho 3 porcos, vou lá, ou cadastro linha a linha cada um dos indivíduos, né? Agora, se eu necessito da informação, por exemplo, de quantos litros de leite a vaca dá por dia e quantos ovos a galinha coloca por dia, já são especializações, né? Já são informações que não valem para todos os dados que estão naquela tabela, né? Então, dessa forma, ele criou um artigo falando sobre a especialização do dado e quanto que deveria ser quebrado em tabelas diferentes. Essa foi a primeira proposição dele, de quebrar dados que são similares na mesma tabela, e se você tem muita especialização, então necessita ter mais tabelas para organizar esse tipo de dado. Então, esse é um primeiro artigo aí que ele sugere que vai determinar o que é hoje em dia os modelos ER, né? Isso determina hoje como a gente estrutura o banco de dados. Vem desse questionamento dele aí também, assim, né? Uma segunda artigo que ele escreveu, deixa eu ver se está aqui os artigos, não. Um segundo artigo que ele escreveu é sobre como acessar esses dados. Então, você tem os dados todos lá nas tabelas, distribuídos de forma adequada ao nível de informação que você precisa, e como que você vai consultar esses dados. Lembrando que agora a gente está falando em forma de meios digitais, né? Meios, lá atrás era, assim, mais no passado era via cartão perfurado, né? E agora, mais recentemente, é tudo digital mesmo. Então, ele sugere a primeira versão do que seria, no futuro, o SQL. Ele sugere, então, uma linguagem
que para quem fala inglês seria uma linguagem natural, ele sugere uma linguagem que você possa traduzir uma pergunta, traduzir uma questão, escrever de forma natural, né, de forma como a gente fala. Então, eles sugerem uma primeira versão do que vai ser o SQL. Então, isso está integrado junto com o primeiro artigo que ele escreveu na forma como organizar as coisas e tudo, né? O segundo, a questão foi como buscar, então buscar baseado numa linguagem natural, facilitar isso, né, para consulta, e depois ele cria, então, o que a gente vai ter o terceiro artigo dele, ele fala sobre o modelo ER, sobre o relacionamento entre esses tipos de dados, entre essas tabelas, como que se dá o relacionamento e a ligação entre esses dados. E que isso vai ser necessário também para a consulta, né? Então, para você acessar aquele dado que já está segregado em tabelas diferentes, já tem os seus relacionamentos, ele cria uma primeira versão do que a gente tem aí de modelo ER. E com isso ele meio que fecha, engloba assim né, toda a questão de armazenamento de dados aí na forma mais digital, né? Então, lá por 1970 já estavam um pouco desenvolvidos assim os sistemas computacionais, já não era tão máquina de calcular mais assim, né? Então já existiam linguagens, já não se programava mais só em assembler, né? Já existiam propostas de linguagens mais naturais, assim, linguagem C, de linguagens mais que você escreve mais ali um pouco num formato humano, assim, né? E não tão bit de máquina. Então é nesse contexto que ele sugere o SQL como linguagem para acessar esses dados. E o modelo ER como forma de documentação disso, né? Então, o modelo ER aí é a nossa planta baixa comparando aí com a engenharia, né? A planta baixa do sistema de banco de dados, né? É o que determina que é o relacionamento de dados, né? Como as tabelas estão organizadas, como que esses dados estão relacionados entre si. Basicamente, assim, só para a gente dar uma introdução aqui, para cada caixinha do modelo ER representa aí uma entidade de tabela lá no banco de dados, né? Uma coleção de dados lá no banco de dados. O nome da tabela, o nome da coleção, ele está em maiúsculo aqui em negrito. A chave primária é o que vai identificar cada linha da tabela, né? Cada registro aquele grupo de informações. E os demais atributos estão em letra comum aqui, né? Letra normal. Junto com o modelo ER e com a proposta dele sobre essa organização de bancos de dados, ele também propôs algumas regras de normalização de dados. Então, aquelas famosas regras que a gente estuda lá na faculdade de normalizar o banco de dados, de que definem lá que tipo de atributo tem que estar onde, qual tipo de ligação, foi ele também que propôs isso. Pelo menos começou, né, as primeiras normas lá de banco de dados, vem junto desses artigos que ele vinha escrevendo. E a gente costuma ir até a terceira norma, assim, digamos, em bancos de dados mais de sistemas usuais, assim, que não são bancos de dados conceituais de faculdade, digamos assim. A gente costuma normalizar o banco aí até a segunda, terceira norma. A primeira norma diz que todos os atributos da tabela, eles têm que estar relacionados com a PK. Então, quando eu tenho aqui uma tabela de employees, o nome, first name, é o primeiro nome do empregado employee ID, que está relacionado com esse ID. Então, todos os atributos daquela linha estão relacionados ao ID específico. Essa é a primeira norma. Não posso ter um registro, uma coluna aqui nessa tabela que
traz informação de outra coisa, ou até mesmo o país aqui, por exemplo. Qual que é o país desse empregado? Isso não faz muito sentido, assim, né? Teria que estar no caso aqui, numa tabela separada, né? Então, a primeira norma diz um pouco disso, que todos os atributos dessa tabela estão relacionados com o ID, né? Estão relacionados a esse registro. O segundo diz que os atributos não podem ser multivalorados. Então, se eu tenho aqui na tabela de empregados uma coluna de e-mail, eu não posso permitir que o usuário digite 3, 4 e-mails. Ele tem mais de um e-mail, então deveria ter uma tabela relacionada, a informação está no outro lugar e linkado da forma como está aqui com outros campos, né? Então não posso ter atributos aqui da minha tabela que recebam múltiplos valores. E a terceira norma aí é que nenhum atributo dependa da PK de outra tabela. Então, eu não posso ter um atributo aqui na tabela de empregados que vai depender do salário. Sei lá, na tabela de empregados, eu vou guardar aqui quanto o empregado paga de FGTS, por exemplo. Mas o FGTS está associado à função dele aqui, ao valor da função, do job salary, que vai ter o percentual que ele vai ter que pagar baseado no mínimo e máximo, alguma coisa assim. Então, assim, uma informação que está relacionada ao job, está relacionada ao cargo dele aqui, tem que estar nessa tabela de jobs. Não posso ter um atributo que dependa da PK de outra tabela. Essa seria mais ou menos aí a terceira norma aí de relacionamentos. E no desenho do modelo R, mais simples aí que a gente tem de desenho da arquitetura aí de banco, como que eu chamei aqui, dessa planta baixa do banco, né? A gente tem a ligação entre as tabelas representada aqui são as chaves estrangeiras lá, né? Então, quando eu tenho uma foreign key, ela fica representada aqui por uma linha na tabela. Essa linha pode ser pontilhada ou não, se ela for obrigatória ou não. E do lado onde são múltiplos registros, então eu tenho múltiplos empregados, muitos empregados que fazem a mesma função, desempenham a mesma função. Ou quando a gente lê no outro sentido, eu tenho uma função que é desempenhada por múltiplos funcionários. Então, é só para trazer esse entendimento, aí acho que quem já trabalha mais com desenvolvimento já teve contato com esses desenhos aí, né? Tem mais alguns modelos aqui de R. A gente vai utilizar e vai instalar esses modelos que vem default no banco, também para a gente usar durante as aulas, tudo. Então, até para conhecimento aí de como que é o modelo das tabelas que a gente vai usar nas aulas futuras. Os comandos SQL, então, quando surgiu a linguagem, aí eles foram divididos em algumas categorias. Algumas a gente já está mais acostumado, aí quem está no banco, né? Então, é só para ter esse entendimento aí de que são coisas diferentes, né? Então, quando a gente está trabalhando com dado, manipulação de dados, a gente sempre vai estar trabalhando aqui com os DMLs, né? Eles vão fazer a manipulação dos dados, eles não vão mexer na estrutura. Então, eu vou lá fazer um select, trazer os registros, insert, ou então um delete, vou deletar os registros. Isso depois, lá no banco, a gente vai ver limitações de cada um, ou porque, por exemplo, que um truncate, ele é um DDL. O truncate, ele vai trabalhar a nível do segmento, a nível da parte física da tabela. Ele vai lá e remove o arquivo, eu não quero saber o que tem dentro. Comparando com um arquivo de texto, digamos assim, né? Eu quero zerar esse arquivo de texto de log aqui. O truncate vai lá e remove o log, dá um delete, dá um remove lá o log do sistema operacional, né? Exclui o log lá da pastinha.
E o delete vai lá e limpa o arquivo vai permanecer lá, e ele só vai lá, exclui todas as linhas e salva o arquivo de novo zerado. Então, para cada tipo de comando aqui, o Oracle vai também ter as suas, vai interpretar de forma diferente, vai gerar lock de forma diferente. O lock que eu vou gerar durante um delete é um lock de registros, é um lock de um tipo lá, um tipo de lock lá dentro do banco de dados. Quando eu executar um truncate, eu estou executando um DDL. Então, vai executar outro tipo de lock lá no banco, vai ser um lock estrutural na tabela, ninguém pode estar acessando a tabela para fazer um truncate. Ele vai trabalhar de forma diferente os dados, né? O delete vai gerar log do que está sendo deletado. O truncate é um DDL, então ele não vai gerar log do que ele está apagando. Não tem um rollback, né? Ele não tem um controle de transação. O delete está dentro da manipulação de dados, então ele fica dentro de um controle de transação. Para DDL não tem controle de transação, de um create table a tabela está criada, não tem um rollback de create table. Né? Então para cada tipo aqui, para cada grupo de comandos, também depois a gente vai ver lá no banco que a forma como ele vai resolver a sua necessidade aqui né, é diferente. Então, a gente tem esses grandes grupos aí de comandos. Sempre lembrando, então, que os DDLs, eles não têm controle de transação, ele vai acabar comitando a sua transação. Então, se eu fiz um insert lá, não dei um commit e fiz um create table na sequência, o create table, ele vai comitar a transação que estava pendente. Então, ele vai executar o insert, no final, vai comitar o insert junto aqui, por causa do create table. Comandos DCL são para controle aí, né, para acesso e revogação, né, controle de acesso. Então a gente tem aí o grant e o revoke, basicamente, e controle de transação. TCL aí é o controle de transação. O que a gente mais usa é commit rollback, né? Commit rollback é bastante usado. Save point, na prática, vem muito pouco uso assim de save point e set transaction. Mas também são comandos aí, são recursos para controle de transação. A parte dos joins, então, era o que eu estava comentando ali, que foi a área de estudo do Todd. Né? A gente já exercita bem isso nas aulas lá de SQL, quem vem de SQL, a gente exercita bastante isso, né? Na aula de introdução a SQL, nas aulas de desenvolvimento PL. Então, é justamente como a Oracle implementa aqui a questão de conjuntos e grupos, né? Eu quero tudo que está à direita da minha comparação, quando eu estou fazendo um join entre tabelas. Então, aqui tem um exemplinho aí de cada tipo de consulta. E agora, tendo um pouco mais desse entendimento aí de banco de dados, como que vocês definiriam aí o que é um SGBD, o que é um sistema gerenciador de bancos de dados? Alguém tem uma ideia aí? Então, quando uma aplicação vai acessar um dado, conjunto de informações. Então, se a gente fosse comparar hoje essa arquitetura aqui, esse modelo aqui, o SGBD, ele seria o tio lá o rapaz que a gente vai pedir informação no balcão. Ô, rapaz, me vê a ficha do número 789 do cliente Adriano. É, digamos que aí num atendimento de uma de um departamento aí, né, que ainda tem as informações no papel, muitas vezes tem uma pessoa responsável lá para cuidar do arquivo, né? Cuidar desses dados, manter organizado, manter em ordem, saber que não vai sair
da ordenação, o gerente de estoque de dados, isso aí. Então, o SGBD, ele representa essa pessoa que, no caso do mundo físico, aqui no mundo do papel, é a pessoa que vai lá e busca informação. Aí você pede para essa pessoa fazer uma alteração, diz, olha, é um sistema aí de bancos. Então, você chega no balcão e diz, olha, pessoa responsável, você me vê a ficha do Marcos e a ficha do Renan, e transfere aí R$ 100, tira da conta do Marcos e bota R$ 100 na conta do Renan. Beleza, o atendente do balcão lá, ele que vai decidir como que ele vai escrever lá, né? Você passou a instrução para ele, o gerente do balcão é que vai lá no arquivo, pega tal ficha e atualiza o saldo lá, escreve essa informação lá. E digamos assim, cada gerente do departamento, cada gerente de arquivo tem a sua forma de fazer isso, no banco de dados também, né? Digamos que seja um balcão muito movimentado, tem muita gente aí fazendo requisição para esse senhor, aí ele diz assim, não, me informa aí o que você precisa, esses R$ 100 vão sair da conta tal, vão para a conta tal, ele pega e anota num papelzinho, pega e anota num caderninho lá, e no final do dia é que ele atualiza as fichas. Lá no final do dia, quando o balcão está mais livre, quando ele tem um tempo, ele vai lá, volta na ficha e atualiza a ficha. Esse é o funcionamento do banco de dados também. Às vezes você pede para atualizar uma informação numa tabela e o banco de dados não tem tempo de ir lá e atualizar direto no data file. Então, primeiro ele vai escrever na Redu. Primeiro ele vai escrever em memória, depois vai escrever na Redu, nos Redu logs, que são a área que o banco de dados vai ter para depois refazer essa informação, gravar essa informação de forma definitiva nos data files mesmo, né? Então, é mais ou menos essa comparação que a gente faz para um sistema de arquivos no papel mesmo. A gente pode ter essa representação. E o banco de dados, então, esse banco de dados ele é responsável nos bancos de dados relacionais, ele é responsável por fazer essa atualização lá, mantendo o que a gente chama de ACID da transação, que são 4 propriedades aí da transação, né? Que a gente quer que ele garanta para a gente essas informações. Então, quando eu vou lá e pergunto para o senhor do balcão, olha, tira R$ 100 da conta X e bota na conta Y, eu estou confiando a ele que ele vai fazer esse processo nas duas fichas, com clareza, sem ter inconsistência de dados, né? Não pode tirar dado que não existe, tirar 100 de uma conta e botar 150 na outra. E no banco de dados, essa garantia, ela é feita por essas 4 propriedades: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, a atomicidade é garantir que todas as informações, tudo está dentro de uma transação, está tudo atômico, né? Quer dizer que está tudo fechado dentro daquela transação. Isso é o banco de dados que vai ter que garantir para a gente, o sistema gerenciador de banco de dados que vai ter que garantir. Então, quando eu abri uma transação, fiz 4, 5 operações e fiz commit ou rollback, ele tem que garantir que tudo corra junto da mesma transação. A questão de consistência é o que eu estava falando, que não pode tirar de uma conta e inserir 2 registros na outra. Eu descontei 100 registros de uma tabela e botei 150 na outra. Então, essa questão de consistência, ele tem que garantir que está sendo feito de acordo com o que foi escrito ali no comando, né? O que você solicitou, ele tem que garantir a consistência do que ele vai fazer. Ele não pode criar informação e nem remover informação. A questão de isolamento também tem um pouco a ver com atomicidade e transação. Ele precisa garantir que uma transação que está em aberto não vai ler coisas das outras transações que estão em aberto, né?
Então, muitas vezes a gente tem lá uma transação de ETL lá rodando, tem uma carga de dados rodando, e eu estou fazendo transações em cima dessa mesma tabela, né? É, as transações atômicas, as transações menores que estão acontecendo em cima dessa tabela, elas não podem ler os dados que ainda não foram comitados pelo processo de ETL. Eles precisam ler os dados só o que está comitado, né? Não pode ter uma leitura suja que a gente fala. Então, o banco de dados ele tem que garantir esse isolamento do dado. O dado tem que ser lido e escrito de forma consistente e não pode ter, assim, leitura suja, que a gente chama, né? Vai ler dados ainda que não foram comitados, que não estão confirmados por uma outra transação. Então, cada transação tem que ler a informação que estava no momento em que ela começou também, assim, né? E a questão de durabilidade é garantir que quando eu executei um commit, essa informação vai ser escrita em disco. Ela vai ser persistente de alguma forma. Então, isso é muito importante também. Eu não posso, se eu executei um commit, é, se o banco me respondeu que o commit foi efetuado, quer dizer que eu tenho a garantia dele de que foi escrito. Se está escrito no data file final, se está escrito no log, se está escrito no papelzinho que o gestor do arquivo ali vai fazer, para mim não me interessa, mas o banco de dados está respondendo que ele já está salvo de alguma forma. No Oracle, ele vai salvar primeiro no Redulog. Depois a gente vai ver aí como que funciona isso. Ele vai salvar primeiro no Redulog. Então, primeiro ele escreve num papelzinho. Opa, mais tarde eu preciso escrever isso. Agora, se a luz cair, se acontecer um shutdown abort, algum problema, e o dado ainda não tiver sido escrito no data file, ele vai usar esse rascunho aí, vai usar o Redulog para poder escrever essa transação de forma definitiva no data file final. Ele vai fazer isso durante o startup, no próximo startup do banco. Então, se o banco foi interrompido por uma falta de luz, quando ele iniciar de novo, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o bloco de notas do que ele tinha pendente e atualizar as fichas antes de abrir o balcão de novo para funcionamento. É mais ou menos essa a comparação que a gente faz aí com o arquivo físico aí de papel. Então, uma das funções do sistema gerenciador de banco de dados é garantir o ACID das transações, principalmente para bancos relacionais, para bancos de tabelas e dados relacionais ali, que é o que a gente viu, que foi a proposta aí do Edgar Todd, né, que é o Oracle, né? Um exemplo aí do Oracle. Outros bancos, bancos NoSQL, por exemplo, muitas vezes eles trabalham reduzindo uma dessas propriedades para ter ganho em outra. Então, muitas vezes você tem menos durabilidade, você tem menos garantia de que a informação foi salva, mas você tem mais velocidade de tratamento de dados. Mas se cair o banco de dados lá, se faltar energia, pode ser que algumas últimas transações ali não tenham sido salvas, tenham sido perdidas. Então, os bancos mais recentes aí de NoSQL, eles, em geral, eles trabalham essas propriedades, aumentando a atomicidade e reduzindo alguma coisa, sempre tem um ganha e perde aí entre essas propriedades aí de banco de dados. E o importante, então, que o banco Oracle, que é o que a gente vai ver aqui, ele garante isso tudo, né? A gente tem mecanismos de mexer também em algumas coisas, um pouco mais de durabilidade, um pouco mais mas em geral, assim, o foco dele é garantir o ACID das transações. E nisso ele é muito bom. A gente tem alguns slides aqui falando sobre ciclo de desenvolvimento de software. Eu não vou entrar muito em tipos de desenvolvimento, se é um Agile, se é um White, ou se é outros tipos de desenvolvimento. Acho que o que é importante para a gente aqui de banco de dados é ter o entendimento de que a gente tem diferentes ambientes, né? A gente vai ter lá o ambiente de dev, que é para desenvolvimento da aplicação, vai ter alguns ambientes de teste no meio do caminho, né? Então, um UAT, um ambiente de teste, um ambiente de teste integrado, cada empresa aí
determina o seu fluxo, a sua quantidade, a necessidade, aí, dependendo do projeto, né? Mas, em geral, a gente vai ter aí um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste e um ambiente que a gente chama produção. E o ambiente de produção é o ambiente que os usuários finais vão acessar, né? É o ambiente quente aí da aplicação, é o ambiente que está em uso pelos usuários. Os outros são ambientes internos, digamos assim, da companhia, né? Vou ter lá equipes de desenvolvimento trabalhando no dev, mas ele não é exatamente, ele está ativo em desenvolvimento, mas não é os dados que estão lá para o usuário final acessar e tudo, né? É só para ter esse entendimento de nomenclatura dos ambientes, que às vezes quem está começando aí não fica um pouco perdido sobre o que é cada ambiente, né? O que é um ambiente de teste, o que é um ambiente de QA. Então, e sempre lembrando que a produção é o nosso ambiente mais crítico aí, né? E a gente conversou bastante hoje, gente, sobre a carreira de DBA, assim, né? Sobre essa introdução aí no banco, né? Então, acho que já desde o início eu comentei muito aí que hoje a atividade de DBA ela é linkada, né, tanto ao desenvolvimento, quanto à infraestrutura, quanto às áreas de segurança, né? Então, hoje as discussões são se DBA seria Database Administrator ou Data Business Administrator. Então, as funções de DBA e as especializações de DBA vêm mudando ao longo do tempo também. Então, é mais para trazer assim, esse insight aí de futuro para vocês também, assim, de que caminho vocês querem dar depois para a profissão, né? Quem tiver mais interessado em seguir como DBA, né? Que especialização vocês querem seguir no futuro, que é o que acontece muito assim é uma área muito grande de estudos, né? A área de banco de dados. E aí muitas vezes você acaba se especializando numa área ou em outra, né? Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, o Renan comentou aí sobre a questão da Andu. É, vai para os dois casos numa transação. Quando eu faço a transação, ela vai para Redu e vai para Andu também. Vai para os dois. Na Redu, vai as informações que ele precisa para refazer aquela transação, caso tenha alguma interrupção. E na Andu vão as informações que precisa para caso de um rollback, caso precise desfazer a transação. Então, ele vai escrevendo nos dois grupos, vai escrevendo tanto no Redu ali o que ele está fazendo, quanto escrevendo no Nandu os blocos antigos para caso ocorra um rollback. Beleza, gente, vou parar aqui a gravação. Mais tarde eu subo aí também a gravação lá para o Mood. Normalmente leva um diazinho aí para subir, o YouTube processar, às vezes o YouTube demora lá para processar. O material. Eu posso mandar o material que a gente já tem aqui tem um slide para cada dia, para cada aula. Mas o conteúdo às vezes vai mudando um pouco, então uma aula às vezes atrasa um pouquinho mais, na outra a gente avança um pouco mais, não está exatamente o PPT exatamente certinho. Ao longo das aulas a gente vai ajustando isso também. E no final tem um PPT com todo o conteúdo. Aí eu posso ir colocando aula a aula lá, mas é só essa questão, que às vezes pode ter uma coisinha a mais do material que a gente ainda não viu, ou então a gente avançou um pouco mais para o material da próxima aula. Mas no final a gente divulga também o PPT com todo o material. E se encontrarem o material a gente está atualizando a cada nova apresentação aí cada novas aulas, né, a gente atualiza material, com novidades e atualizando qualquer coisa, se encontrarem erros também, às vezes tem coisas para corrigir no material aí.
conforme a gente for fazendo os exercícios, às vezes pega alguma coisinha ali para corrigir. Então, é um material que está bem vivo aí na Target também.